nesse computador. Meu Deus, como é que eu não faço? Ainda mais essa aula aqui que ela tem que ser gravada, querido. Vocês não têm noção. Então vamos lá, rapaziada. Agora é aquele ar de solenidade, né? Boa noite, estamos iniciando a aula de hoje, crimes contra a administração pública. Brincadeira, rapaziada. Então, olha só, o bem jurídico aqui, a administração pública. Aqui vai se tutelar o bom funcionamento da administração pública, a moralidade da administração pública, os bens da administração pública, tudo que gira em torno da administração da coisa pública, não é? Então esse é o bem jurídico que vem sendo tutelado agora aqui, sem dúvida nenhuma, um dos campeões de concurso público. Desconheço algum concurso público que não cobre crimes contra a administração pública por uma questão muito óbvia, não é? Pessoa que vai assumir um cargo público, ele tem realmente que conhecer essa responsabilidade criminal para aquele funcionário público que pratique crimes que afetem contra a administração pública. Eles começam a ser tipificados aí no artigo 312 do Código Penal, né? E o primeiro dos crimes é o crime de peculato. Só que a gente não começa o estudo pelo 322. Como são crimes praticados por funcionário público, a primeira coisa que nós temos que saber é qual é o conceito penal, não é? Afinal de contas, nós estamos trabalhando aqui com direito penal. Qual vai ser o conceito de funcionário público para o direito penal? Será que o funcionário público é aquele que prestou concurso público? Será que o funcionário público é, por exemplo, o mesário nas eleições, que vai trabalhar um diazinho só lá, voluntário, sem ganhar nada? Será que ele é funcionário? Sem ter uma precisão nesse conceito, a gente não tem como trabalhar esses crimes. Então, a gente vai começar o nosso estudo, na verdade, com o 327. Cá no finalzinho, ó, 327. Funcionário público. O 327 é, na verdade, uma norma explicativa. É uma norma que vai explicar para a gente o que vem a ser considerado funcionário público para efeitos penais, certo? Por quê? Nós estamos diante também de uma norma penal em branco. É uma norma penal, não é, que precisa de uma complementação. Quando a gente vem aqui no peculato, ó, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Quando ele fala apropriar-se o funcionário público, eu preciso saber quem é o funcionário público. Eu não posso sair aplicando agora imediatamente essa lei, não é? Então, uma norma penal em branco, que ela é complementada pelo próprio Código Penal. Então, uma norma penal em branco homogênea, não é? Que nós vimos que o complemento ela tem a mesma fonte da norma que precisa de complementação. Então, o funcionário público, no artigo 327, diz assim: considera-se funcionário público para efeitos penais. Olha, não é aqui o conceito absoluto de funcionário público. Quem vai trazer um conceito absoluto, geral, de funcionário público é o direito administrativo. O que o Código Penal traz é um conceito de funcionário público para efeitos penais. Para efeitos penais, ok? Então diz, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, olha, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, funcionário público para direito penal é tanto aquele que prestou um concurso público, que assumiu um cargo, né,
como também aquele que tem um emprego ou Professor, função pública. Oi, eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas o seu... oi, alô? Alô, tá vendo algum problema, gente? Alô, desculpem. o áudio está picotando. O áudio está picotando? Olha, o que está aparecendo para mim aqui de vez em quando é uma mensagem dizendo que a conexão. Se a internet dele estiver instável para o lado de lá... A internet aqui na minha casa está horrível. A internet na minha casa está Moçada, horrível. moçada, voltei. A internet minha está muito ruim. Vocês estão me ouvindo? Voltaram a me ouvir? Sim, Agora Então, né? A minha que está aparecendo. sim. está. Pois é, está aparecendo uma mensagem para mim aqui dizendo que a minha internet está instável. Significa que ah, já viu, né? Eu vou compartilhar de novo a tela aqui, tá bom? E assim, me deem sempre esse feedback, se vocês estão me ouvindo direitinho, se não está, não é? Para ver o que a gente pode fazer aqui. Vocês agora estão me ouvindo direito? Sim. Sim, né? Então tá bom. Qualquer Na coisa. sua... Foi quem... Então agora, ele está roendo a mão que alimentou. Sim, Mas falou. na sua gravação vai ficar boa, para a gente aqui não vai dar para ouvir. Ah, na gravação aqui vai dar legal? Bom, menos mal, né? Qualquer coisa a gente. Mas se vocês estão me ouvindo aí, beleza, a gente continua. Porque a aula aqui tem que ser ao vivo. Não vou gravar aula para vocês, não, porque vai ficar dúvida e vocês vão pegar dúvida com quem? Não é? Vamos lá. Eu vou continuando aqui, qualquer coisa me mantém informado, tá bom? Então, olha, o conceito de funcionário público para o direito penal é um conceito equiparado, não é o conceito do direito administrativo, não é? Por quê? Para efeitos penais, eu coloquei em vermelho aqui, ó, somente para efeitos penais, não é? É que se vai se considerar funcionário público não só aquele que exerce o cargo, ou seja, aquele que foi aprovado no concurso público, né, de provas e títulos, foi nomeado, tomou posse, né, como também aquele que exerce o emprego. Qual é a diferença do cargo para o emprego? O cargo é regido pelo Estatuto do Servidor Público. O emprego regido pela CLT ou função pública. Não é? Aqui não tem concurso público, não tem remuneração, é algo transitório, não é? Aqui você tem o mesário nas eleições, aqui você tem o jurado no dia do tribunal do júri, não é? Então, todas essas pessoas são considerados funcionários públicos para efeitos penais. E mais, olha, para efeitos penais, tem o funcionário público por equiparação, que é o que está aqui no parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Aí nós estamos falando da administração pública indireta, fundações públicas, autarquias, não é? E quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, vamos imaginar que uma empresa, que a prefeitura, aí de Miguel Pereira, terceiriza a coleta de lixo para uma empresa particular. Então, esses funcionários que, mesmo não sendo funcionários da prefeitura, são funcionários desta empresa, serão considerados, para efeitos penais, funcionário público. Por quê? Porque fazem parte de uma empresa prestadora de serviço, não é? Ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, a administração pública é uma atividade típica dela, a coleta de lixo. Ela terceirizou para uma empresa X, os funcionários dessa empresa X, para efeitos penais, serão considerados funcionários públicos, não é? E o parágrafo 2º aqui, ó, vem dizendo que a pena é aumentada de terça parte
quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, se ele ocupa um cargo de chefia, não é? Ou um cargo em comissão, não é? Por exemplo, um secretário que foi nomeado pelo prefeito, não é? E praticam desses crimes, a pena ainda é aumentada. E não só da administração direta, mas aqui também fala da sociedade de economia mista, não é? Empresa pública, fundação instituída pelo poder público, não é? Então, as fundações, não é? Empresa pública, salvo engano, se tiver algum administrativista de plantão me corrija, os Correios, salvo engano, sociedade de economia mista, não é? Não sei, Banco do Brasil, talvez. Desculpem a minha ignorância nessa parte de direito administrativo, não é? Enfim, essas pessoas aí que ocupam cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento vão ter uma pena ainda maior, tá bom? Aí vamos lá. Você vai passar lá no pedágio, não é? E tem lá um funcionário que pega lá o valor do pedágio, não é? Cancela, abre lá, você pega, não é, o valor e entrega lá o valor para ele e vai embora. Aquele sujeito ele é funcionário público? Sim. Para efeitos penais, sim. Né? Por quê? Porque ali ele está trabalhando numa empresa prestadora de serviços contratada ou conveniada, não é? Para execução de atividade típica, ou seja, a administração das estradas é uma atividade típica da administração pública, não é? Então, nesse caso, ele é funcionário público. Coleta de lixo, administração de estrada, né? Agora vamos lá, a prefeitura resolve dar um show para a moçada para comemorar o fim do Covid, né? Aí contrata a banda Eagles Cover, né? Eagles Cover para tocar lá, não é? E aí contrata lá uma galera para botar lá o som, não é? Essa rapaziada que foi contratada para montar o som na praça lá, se praticarem um crime, serão considerados funcionários públicos? Não. Por quê? Porque dar show na praça não é função típica da administração pública, né? Função típica da administração pública será o quê? Aquelas que são obrigação do Estado, né? Como eu disse aqui, administração de estradas, coletas de lixo, né? E tudo mais. Bom, por que é tão importante definir o que é funcionário público para a gente? Porque os crimes que nós estamos vendo aqui são crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E aí, olha a diferença, ó, peculato. Apropriar-se o funcionário público. Então, olha, funcionário público é um elemento do tipo aqui, ó. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, se o funcionário público tem a posse de determinado objeto em razão do cargo dele, né? Ou seja, o sujeito lá vai trabalhar da administração pública e lá é entregue para ele o MacBook para ele poder exercer as atividades dele na prefeitura, né? E então ele tem a posse daquilo. Se ele toma aquilo para ele e não devolve mais, nós estamos praticando um crime. Ele está praticando um crime de quê? De peculato. 302. Mas, por exemplo, se é um particular que tem a posse de um bem público e não devolve, está praticando um crime de apropriação indébita, não é? Apropriação indébita. Então, queridos, veja, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. A primeira modalidade aqui do verbo apropriar-se é o que nós chamamos de peculato apropriação. Né? É a boa e velha apropriação indébita, só que praticada pelo funcionário público contra a administração pública. Não é? Ele fala dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular. Vejam que esse público ou particular pode gerar uma dúvida para você. Ricardo, se é um crime contra a administração pública, como que o funcionário público vai se apropriar de um bem particular em razão do cargo? Ele então estaria ofendendo um bem do particular e não da administração pública. E o que esse bem particular estaria fazendo com ele na função pública? E aí, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Através de um exemplo. Nada melhor do que um exemplo. Né? Então, Pedrinho foi preso, né, porque tinha em casa uma arma de fogo, que ele disse que era de origem lícita, mas que não tinha como comprovar no momento. A arma foi apreendida para ser encaminhado para a perícia. Né? Quando chega lá na perícia, o perito olha aquela arma e fala assim: nossa, um revólver Smith Wesson? Caramba, isso aqui é uma raridade. Eu acho que esse revólver vai sumir. E bota no bolsinho. Veja, o revólver não era da administração pública, era de um particular, mas estava na posse do funcionário público que queria fazer o quê? Uma perícia sobre aquele objeto. Quando ele resolve tomar para si, não é? Aquele revolvão, famoso chibitão, não é? Ele pratica, então, crime de peculato. Na modalidade de peculato, que a apropriação. Ou então, ele pode simplesmente praticar um peculato de um objeto público. Não é? Ele ganha lá 50 munições por mês. Por mês não, por ano. Né? O policial ganha lá uma caixinha de 50 munições por ano. Né? E aí é aquela história, né? Eu gastei em atividade, gastei dando tiro na latinha, né? E tá com ela lá, ficou para você, não pode estar praticando crime de peculato. Né? Muito bem. A segunda modalidade é o desviá-lo. É o peculato desvio. Desviar é alterar o destino. Alterar, não é? O encaminhamento. Então, o sujeito faz uma compra para a prefeitura, mas ele coloca lá o endereço da entrega à casa dele, não é? Então, quem paga é a prefeitura, quem recebe é ele. É o chamado peculato que desvio em proveito próprio ou alheio. Depois, no parágrafo 1º, a gente tem uma terceira modalidade, que é o peculato furto. Aplica-se a mesma pena, ou seja, pratica o mesmo crime, só que agora com nome diferente. Seu funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Eita! Olha, aqui o funcionário não tem a posse do dinheiro, valor ou bem, mas ele subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade de que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Queridos, aqui nós temos alguns detalhes que são muito ricos e muito importantes, tá? O funcionário público pratica o peculato furto quando ele subtrai, significa que ele não tem a posse. Aquele MacBook, quem ganhou foi o outro funcionário da outra seção, ele não ganhou nada. Ele trabalha, na verdade, no MS-DOS 286,
que ainda funciona com disquete. Tá? Mas o colega da outra sala ganhou um MacBook. Né? Acer. Né? Custa aí uns 15 conto, mais ou menos, né? Muito bem. Aí, o que acontece aqui? Né? Esse sujeito, ele não pode se apropriar porque ele não tem a posse. Mas o colega do lado vai almoçar e ele vai lá na sessão do colega e subtrai esse bem. Vejam, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele se valeu da facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. Ele pode entrar na administração pública e andar livremente entre sessões. Já o particular não pode fazer isso. Né? E quando ele começar a querer entrar, vem uma mãozona no peito dele e fala assim: qual é, malandro? O que você está querendo fazer aqui? Cadê o seu crachá? Né? Tem que dar o crachá aqui, passar na maquininha, a roleta lá te esperando, malandro. Tá pensando o quê? Aí o cara pega, vai e volta para casa, né? Então, aquela mão com 6 dedos, né? Então aí não dá para encarar, né? Então vejam, valendo essa facilidade. Porque olha que quem falando concurso público para derrubar o cara, né? O funcionário público na madruga pula o muro da administração pública, né? Arromba uma porta e subtrai um bem da administração pública. Eita! Vejam que ele teve que pular um muro, arrombar uma porta, então a condição de funcionário público dele não adiantou de nada. De lhufas. Ou, como nós costumamos falar, de chongas. Né? Olha, e eu nem sei qual é a expressão, qual é o significado dessa expressão. Se alguém souber, por favor, depois não fale. É preferível não saber. Né? Enfim, aí legal. Ricardo, e se o funcionário público subtrai um bem da administração pública em concurso com um particular? Então, disse o funcionário público, não é? Disse o funcionário público pratica um crime de peculato em concurso com um particular. O que vai acontecer? Você vai ver o artigo 30 do Código Penal, que ele vai dizer assim para você, ó, não se comunicam as circunstâncias ou condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Funcionário público é elemento do crime de peculato, porque se não for funcionário público, não será peculato, será furto, será apropriação indébita, será qualquer outra coisa, né? Então, se o particular sabe, conhece a condição pessoal de funcionário público do outro, do coautor, ele responde por peculato. Se ele não conhecia essa condição de funcionário público, o funcionário público responde por peculato e o particular vai responder por furto, né, ou por apropriação indébita, conforme o caso. Tá bom? Isso também é bem cobrado em concurso público. Peculato culposo é outra modalidade do parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Vejam que a pena aqui é bem pequenininha, né? Olha só, 3 meses a 1 ano, né? O que é isso? Aqui é o funcionário público que administra a coisa pública de forma tão relaxada que permite, em razão da sua falta de responsabilidade, pela falta de cuidado com a coisa pública, acaba dando margem para que o outro funcionário público se aproprie de um bem da administração pública. Nós tivemos um caso, por exemplo, numa delegacia X da região que eu tive que atuar, né, que a tabeliã de um cartório fez o registro de ocorrência de peculato, apontando que uma das funcionárias dela
se apropriou de R$ 800 do caixa do cartório. Muito bem. Vamos ouvir, né, os envolvidos. E aí o que aconteceu? Né? Todos os funcionários falaram, olha, desculpa, mas a forma com que ela administrava o cartório, uma hora isso ia acontecer. Ela não conferia nada, ela deixava a coisa rolar de qualquer jeito, ela não conferia na hora de fechar o caixa, pegava dinheiro para ir fazer as coisas, depois colocava no lugar. Então, assim, a coisa era bagunçada. Não é? Então, o delegado descobriu quem foi o funcionário que se apropriou dos R$ 800, indiciou ele pelo peculato do artigo 312 e a tabeliã pelo crime de peculato culposo, porque ela, de forma culposa, permitiu que aquilo ocorresse, pelo desleixo com que ela conduzia, não é, a coisa pública. A única coisa, o único absurdo que ainda tem é isso aqui, ó, parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, ou seja, só se aplica no peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a pena, reduz metade a pena imposta. Não é? Então, olha só que doideira, não é? Se ele pagar, não é? Se ele devolver o dinheiro, ou seja, o que a tabeliã fez? Colocou do bolso dela os R$ 800 que faltava e ocorreu para ela o quê? Uma extinção da punibilidade. Por quê? Porque ela fez isso, né, antes da sentença irrecorrível. Se fosse posterior, o juiz da execução penal agora, ou o próprio, aliás, é o juiz da execução penal, porque a sentença é irrecorrível, né, poderia agora o quê? Reduzir a pena de metade. Olha que doideira. Né? É simplesmente uma facilidade que só existe, não é, para aquele que aquele que pratica o peculato culposo. Ah, Ricardo, mas aquele que praticou o crime de peculato e apropriação, né? Se ele praticou e ele restituiu o bem, bom, se ele restituiu o bem, o máximo que ele vai ter é a causa de diminuição de pena do artigo 16 do arrependimento posterior, que depois vocês vão dar uma olhadinha lá no artigo 16, tá bom? Muito bem. Peculato mediante erro de outrem. É uma outra modalidade de peculato. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, muito importante, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, olha, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, queridos, o que vai acontecer? O funcionário público encaminhou um dinheiro ou qualquer outra utilidade, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa, né? Equivocadamente, que deveria ser para um determinado setor, e extraviou e foi cair em justamente o quê? No colo desse sujeito aqui. E o que ele faz? Ele se apropria. Então, olha, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Cuidado, porque esse erro de outrem aqui é um erro que não pode ter sido provocado pelo agente. É um erro
que foi simplesmente obra do acaso. Ele simplesmente se equivocou. Se eu provoquei o erro, aí não. Aí é diferente. Porque se eu provoquei o erro, eu posso ter outro crime. Discute-se se aí ele estaria praticando, por exemplo, o peculato na forma de desvio, quando ele provoca o erro e faz com que o bem chegue até ele, não é? Ou se então poderia ser o artigo 171 do CP. Então, discute-se na doutrina e na jurisprudência se seria 171 ou o 300 ou 312, o peculato desvio, 312, infine, parte final, não é? Desculpa, infine, do CP. Conforme o caso, pode ser um crime ou outro. Se ele, não é, provocou o erro para que a coisa seja desviada, não é, há entendimentos que seriam o 312 infine. Se foi um erro provocado, mas que não houve essa questão do desvio, há quem entenda que seja o 171 do Código Penal, não é? E, salvo engano, existe causa de aumento no caso do concurso público, não é? Perdão, no caso do funcionário público lá no 171, salvo engano. Tá? Estou com o código aqui para ver, depois vocês podem conferir. Tá bom? Isso aí, mas mesmo que não tenha lá, se enquadra aí também, porque é motivo de agravamento sempre, né? Se for funcionário público. Sim, é uma agravante. Isso. Perfeito. É um agravante. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É uma das agravantes. Exatamente. Bem lembrado, isso mesmo. Não é? Agora, quando for uma causa de aumento, você não aplica agravante para não incorrer no bis in idem. Mas isso é bem lembrado, tá bom? Então, aqui, ó, tomar cuidado. Esse erro aqui não pode ter sido um erro provocado pelo agente, é um erro fortuito mesmo, que o sujeito vai se dar bem com relação a isso, tá bom? Muito bem. Depois, nós temos um crime aqui, que é o crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações. Não é? Então, o sujeito ele tem lá o banco de informações da administração pública e ele faz o quê? Olha, os verbos do crime são inserir ou facilitar. O funcionário autorizado a inserção de dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados incorretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, e eu coloquei em vermelho, olha, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Olha o tamanho da pena aqui, ó, 2 a 12 anos. O banco de dados, não existe nada mais sério para uma administração pública do que o banco de dados, o banco de informações. Né? Imagina, por exemplo, né, que você não coloca lá, não é, o falecimento de uma pessoa para continuar recebendo salário no lugar dela. Né? Ou então retira, né, aquela informação do falecimento para que alguém continue recebendo o salário dela. Não é? Então, veja que nesse exemplo que eu dei, você tem um fim de obterem vantagem indevida para si ou para outrem. Agora, é preciso que ocorra essa vantagem indevida efetiva? Não. Basta que seja essa a finalidade. Tá? É um crime formal. Ele se consuma no momento em que ele insere, não é, aquele dado falso
ou exclui um dado correto. Ali se consuma o crime, mas é um crime que precisa de um especial fim de agir, que a doutrina chama de dolo específico, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, não é? Então, ou ele quer causar um dano a alguém, ou ele quer obter uma vantagem indevida. Então, aqui você tem este crime específico com uma pena bem salgada, olha, 2 a 12 anos, não é? Então, é necessário esse especial fim de agir, certo? Depois você tem aqui no 313, vejam que o 313 foi alteração de 2000 para cá, não é? Depois você tem mais uma alteração que é o 313B, que é a modificação ou alteração não autorizada do sistema de informações. Diz aqui, ó, modificar ou alterar, que eu gostaria muito de saber qual é a diferença. Modificar ou alterar. Se alguém souber qual é a diferença aí, me explica, porque para mim é a mesma coisa, né? Tudo bem. Modificar ou alterar. O funcionário público, sistema de informações ou programa de informática. Aqui não é informação. O objeto do crime aqui é o sistema de informação ou programa de informática. Então, a administração pública ela tem um programa específico para gerar as contas, para gerar informações de funcionário, enfim. E o sujeito, sem a autorização, muda esse sistema de informação ou muda o programa que era utilizado ali. Enquanto no 313A era mudar as informações, ou seja, através de inserção de dados falsos ou excluir indevidamente dados corretos, aqui, olha, é mudar o sistema de informação ou o programa de informática. Mas cuidado, porque aqui nós temos um elemento normativo, olha, sem autorização. Ou sem o quê? Sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Então, o que pode acontecer? Ele pode pedir autorização ou então essa modificação pode ser solicitada pela autoridade competente, não é? E olha, a autoridade competente, se for uma outra autoridade que não seja competente, ele vai incorrer nesse crime. Ah, mas se ele não sabe, então na dúvida ele achou que era competente. Bom, aí você pode trabalhar o erro de tipo, né? Não tem problema. Você tem outros mecanismos aí para trabalhar, não é? Então, a pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Não é lá grande coisa também, né? Acha até a peninha bem menor potencial ofensivo, mas tudo bem. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade. Se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado, aqui o dano não é um simples exaurimento, ela é uma causa de aumento de pena. Né? Veja que não é preciso dano para configurar o crime. O artigo 312b não fala causando dano, mas o parágrafo único diz que se causar esse dano ou para a administração pública ou para o administrado, ou seja, ou para o particular, você terá um aumento de pena para esses crimes, certo? Muito bem. E aí você tem aqui o 314, né? Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Aí vem lá, extraviar livro oficial. Cara, olha, não é o livro do Shakespeare que estava lá na biblioteca municipal. Livro oficial. São aqueles livros que contêm informações oficiais.
não é? Da administração pública, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, ou seja, ele tem que ter a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Não é? Veja bem, esses livros oficiais ou qualquer documento, hoje em dia, eles são todos digitalizados, não é? Nada impede que eles possam ser extraviados também, não é? Ah, Ricardo, mas aí já não é mais um livro, já é um outro sistema. Aí você faz uma, nós chamamos de interpretação progressiva, né? Ah, em 1900 Guaraná de Rolha, quando foi editado o Código Penal, era tudo livros, né? Só que ele mesmo te dá a saída livro ou qualquer documento. Esse documento aqui pode ser um documento digital, pode ser, enfim, qualquer documento é qualquer documento. É? De que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo. Vejam que aqui não tem um fim específico, não tem uma necessidade de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, não tem uma finalidade específica. Basta o quê? Extraviar o livro, de que tenha sonegá-lo ou inutilizá-lo, não é? Extraviar, não é? É como se você desse um caminhamento, não é? Incerto, não é? Sonegá-lo, não é dizer que não, eu não sei onde é que está, né? Ou inutilizá-lo, estragar o livro, né? São informações relevantes para a administração pública que se perdem aí na mão do agente deste crime, não é? Aí aqui nós temos um crime que é subsidiário, porque a pena é reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. De repente, o funcionário está ocultando um livro, porque, na verdade, está sonegando o livro porque ele está querendo ocultar um crime muito maior, não é? Por exemplo, um peculato, algo que foi desviado, um dinheiro que foi desviado da administração pública para ele, não é? Então, pode ser um crime maior. Aí, se tiver um crime maior, você não aplica esse 314, que ele é um crime de natureza subsidiária. O 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversas da estabelecida em lei. Isso no Brasil quase que nunca acontece. Eu nunca vi isso acontecer no Brasil, né? Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, né? Dinheiro vem da União que é para a saúde e se usa em outras coisas, para tapar buraco das ruas, por exemplo, não é? Isso praticamente não acontece. E olha que pena absurda para quem pratica, né? 1 a 3 meses. Olha aqui, eu vou até botar em vermelho. Aí, ó. 1 a 3 meses. Vocês acreditam nisso? Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei? Olha, vou botar tudo em vermelho aqui, porque isso aqui é para sacanear mesmo. Isso aqui não é para ensinar, não. Isso aqui é para debochar, né? Então, você dá às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei e a pena é de 1 a 3 meses. Ou, não, agora sim. Agora ficou grave, né? Ou multa, né? Aí agora eu estou até com medo de praticar um crime desse, não é? Então, desculpa, mas isso aqui não é para ensinar, isso aqui é para debochar, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui se já está na hora. Está na hora. Isso! Está na hora do cafezinho. Deu 50 minutos aqui de aula. Está quase dando 50 minutos, né? Vamos tomar um cafezinho e a gente volta para mais 50 minutos de aula. No meu relógio aqui, 8 horas. 8h10 nós estamos de volta. Tá bom, gente? Para mais 50 minutos, tá ok?
Beleza. Daqui a pouco, então, vou pausar a gravação aqui. 10 minutinhos para a gente tomar um cafezinho. Retomando a gravação. Agora sim. Estamos de volta. E vamos retomar a bodega, ou a aula aqui de onde a gente parou, né? E vamos falar de um crime agora muito relevante, que é o crime de concussão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Queridos, o funcionário aqui, ele faz uma exigência. Exigir significa impor, que é diferente de solicitar. Então, por exemplo, né, se o policial diz assim, né, eu só não aplico a multa se você me der tanto, ele está impondo para a não aplicação da multa a obtenção de um valor. É uma concussão. Agora, se ele falar assim, eu não aplico a multa não, mas, pô, e aí? Vai ficar na fumaça? Não vai rolar nada? Se for uma solicitação ou receber ou aceitar uma promessa, o crime vai ser de corrupção passiva do 317, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Concussão é exigir, impor para si ou para outro. Quando ele fala direta ou indiretamente, ele está dizendo o seguinte: diretamente, o próprio funcionário público faz a exigência. Indiretamente, ele se vale de uma terceira pessoa, ou seja, uma pessoa interposta. Ele manda um recado, avisa para ele que eu não aplico a multa se ele trouxer para mim em espécie 100 mil reais. Certo? Então, aí você tem o crime aqui de concussão, porque houve uma exigência. E olha, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. Ou seja, ele não precisa estar no momento da função. Se ele tiver licenciado, mas próximo a voltar, se ele não estiver trabalhando no momento, se ele está em casa, ou antes de assumir, ele passou no concurso, não é? Foi nomeado, mas ainda não tomou posse. Mas ele diz, quando eu tomar posse, eu vou lá e eu cancelo esse procedimento administrativo, por exemplo, eu cancelo essa multa, mas eu quero tanto. Então ele vai estar praticando um crime de concussão. Mas diz aqui, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida, vantagem imerecida, injusta. Não é? Esse crime aqui, ele vai se consumar aonde? Ele vai se consumar com a exigência. E não com o recebimento, dessa vantagem indevida. No momento em que ele exige, o crime já se consumou. A vantagem indevida, o recebimento da vantagem indevida aqui é apenas um exaurimento do crime. Exaurimento do crime, essa vantagem, o recebimento dessa vantagem. Ou seja, o tipo penal dispensa o recebimento da vantagem. Basta o ato de exigir para si ou para outro, direta ou indiretamente, ou seja, ele mesmo ou por meio de uma interposta pessoa, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela essa vantagem indevida. Não é? Então, aqui você vai ter o crime de concussão, certo? O verbo aqui, lembre do verbo. O verbo aqui é o verbo exigir, certo? Muito bem. Se ele solicitar, se ele aceitar promessa, ou se ele receber alguma coisa para praticar uma conduta ou deixar de praticar em razão da sua função, o crime será o do 317,
que é o crime de corrupção passiva, que a gente vai ver já já, tá bom? Não podemos fazer essa confusão, tá? Outra coisa, poxa, Ricardo, mas ele vai receber esse dinheiro para quê? Obviamente para fazer ou deixar de fazer alguma coisa que só a função dele, não é, admite, não é? Então, por exemplo, ele é funcionário público do Departamento de Obras, então ele pode aplicar uma multa numa construção ou cancelar uma multa de uma construção, não é? Que ele fiscalizou. Obviamente que ninguém vai receber dinheiro de graça, assim como também ninguém vai querer dar dinheiro de graça, não é? Aí vem a pergunta, Ricardo, e o particular que deu esse dinheiro vai responder por algum crime? Resposta: não. Mas, Ricardo, o cara abriu a carteira e deu dinheiro para o funcionário público. Queridos, o particular, quando sofreu essa exigência do funcionário público, ele é tão vítima do crime quanto a própria administração pública. Então, o particular que sofreu a exigência, abriu a carteirinha e deu, ele é tão vítima quanto a própria administração pública. Diferente mesmo se ele chegar oferecendo. Se o particular chegar e oferecer, vamos ter o crime de corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal, crime praticado por particular contra a administração pública, que será tema da nosso próximo encontro. Tá bom? Então, tomem cuidado com relação a isso. Tá bom, gente? Muito bem. Então, que mais aqui? Sim. Parágrafo 2º, parágrafo 1º, desculpa. Excesso de exação. Esse nome aqui é estranho, né? Exação. Exação é cobrança de tributo, tá bom? Cobrança de imposto, tributo. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, de que sabe, dolo direto, ou deveria saber, dolo eventual. Essa expressão sabe, para o direito penal, significa dolo direto. Para deveria saber, né? Para o direito penal, dolo eventual. Então, olha, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Existem duas formas do crime de excesso de exação, ou seja, o excesso na cobrança de tributo. O primeiro deles é a cobrança do tributo ou contribuição social indevida. Ou seja, ele sabe que o contribuinte não tinha obrigação de pagar aquele imposto, aquele tributo, e ainda assim ele cobra. É crime. Ou então, o imposto é devido. Ele tem que pagar. Porém, ele usa na cobrança, emprega na cobrança, um meio vexatório, humilhante, gravoso, não é? Que a lei não autoriza. Então, existem duas formas do crime de excesso de exação. E cuidado, porque no parágrafo 1º, esse tributo, cuidado, hein? Esse tributo é recolhido aos cofres públicos. Cuidado. Olha, aqui no parágrafo 1º, esse tributo ele é recolhido ao cofre público, não é para ele. Veja que o problema aqui ele não está se apropriando de nada, não. Ele está cobrando um imposto, tá bom? Que ou é indevido ou devido, ele emprega o meio vexatório, só que ele pega aquele dinheiro e recolhe aos cofres públicos. Porque se ele não recolher aos cofres públicos e botar no bolso dele, tem o parágrafo 2º, olha. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem,
ou que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Então, se em vez de recolher aos cofres públicos, ele desvia para ele, olha a peninha aqui, ó, 2 a 12 anos. É outro crime. Agora, cuidado. Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Esse desvio aqui, esse desvio ocorre antes do recolhimento aos cofres públicos. Pegada de concurso público aí para vocês, ó. Antes dele recolher aos cofres públicos, ele vai e manda para o bolso dele. Porque se ele recolhe aos cofres públicos e depois se apropria ou subtrai, aí o que vai acontecer aqui nesse caso? Aí ele vai responder pelo 316. Parágrafo 1º. E pelo 312 do CP. Olha, que legal, ó. Se esse bonitinho botou por os cofres públicos, né? E depois verificou, putz grila, fiz besteira, não era... Pô, ninguém vai notar isso, eu vou pegar essa grana para mim. Então, primeiro ele pratica o excesso de exação e depois pratica um peculato. Né? Agora, se ele desvia antes de recolher os cofres públicos, aí é só o 316, parágrafo 2º. Pegada de concurso público boa para vocês aqui, ó. Muito legal. Né? Muito legal. Show, né? Então vamos lá. Corrupção passiva. Esse aqui quase que não acontece, né? Esse aqui, queridos, Guilherme Souza Nutti, ele traz uma lição interessante. Ele fala de cifra negra do direito penal. Cifra negra do direito penal. Chegaram num concurso público, perguntaram uma vez o que é cifra negra do direito penal. Pô, cara, nunca ouvi falar disso. Também não foi aluno da FAMIP, né? Cifra negra do direito penal são aqueles crimes que não são punidos porque não chegam ao conhecimento da autoridade. Não chegam ao conhecimento do poder público. Fica na margem da impunidade. O 317 diz assim: solicitar ou receber para si ou para outro, e indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Não é? O que acontece aqui, queridos? Aqui ele não exige, ele dá a famosa cantada, né? Ele chega lá e fala assim: ó, meus senhores, esse procedimento aí vai demorar muito, mas a gente pode correr com ele aqui, sabe como é que é, né? Deixa cair aí um dinheirinho aí, uma cinquentinha tá bom, entendeu? A gente bota isso aqui na frente do tesouro, sabe como é que é, né? Pô, a gente quebra um galho para a senhora aí, né? O que acontece? Esse sujeito que está solicitando,
ele está praticando um crime de corrupção passiva. Não é concussão porque ele não exigiu, não impôs. Ele deu e jogou um alpiste para ver se cola, né? Beleza. Ricardo, coitado da pessoa que alugou lá um lugarzinho lá, tá pagando aluguel, reformou, uma dificuldade danada lá para montar uma barbearia dele, precisa de um alvará de funcionamento, coitado, tá na merda, desgraçado. Precisa começar a trabalhar, coitado, ficou na desgraça, deu o dinheiro lá pro cara da prefeitura, pro cara agilizar a parada para ele. Praticou algum crime? Não. Vítima da corrupção passiva juntamente com a administração pública. Só que se o particular oferece, está praticando um crime de corrupção ativa do artigo 333. Ver artigo 333, corrupção ativa, que é matéria da nossa próxima aula, mas já estou botando aqui para vocês. Tá? Depois eu vou postar lá no AVA também esse documento aqui, junto com a aula. Tá? Então, ó, se ele oferece e o funcionário público recebe ou aceita uma promessa de tal vantagem, pô, meu irmão, ó, você faz o seguinte, dá logo esse alvará de funcionamento aí, que eu vou deixar você cortar cabelo de graça lá por 10 anos. Maravilha! Show de bola! Aí o funcionário público careca vai e aceita, né? Muito bem. Aí, nesse caso, nós temos um crime bilateral. De um lado, uma corrupção ativa e de outro lado, uma corrupção passiva. Então, no que diz respeito aos verbos receber e aceitar promessa, nós temos o chamado crime bilateral. De um lado, o particular praticando um crime de corrupção ativa, do outro lado, o funcionário público praticando um crime de corrupção passiva, recebendo ou aceitando a promessa. Quando ele solicita, aí não. Quando ele solicita, ele pratica o crime de corrupção passiva, né? E o particular, no desespero, entrega o dinheiro, é vítima do crime juntamente com a administração pública. Tá bom? Solicitar admite tentativa? Na forma verbal, não. Porque você não tem como fracionar e ter crimes. Não é? Porque ou ele abre a boca, fala que aceita, ou ele fica quieto, ou ele nega e não tem crime nenhum. Né? Então, solicitar não admite a tentativa na modalidade verbal, mas na forma escrita é possível. Ele manda uma carta solicitando, a carta extravia. Né? Na forma de receber, né? Na forma de receber, admite-se, mas difícil visualização. Né? Ele tentou receber, mas não conseguiu. É possível? É, mas é difícil a visualização prática disso. Né? Aceitar promessa de tal vantagem, na forma verbal, não. Mas na forma escrita é possível. Ele manda um e-mail aceitando, esse e-mail volta, retorna, não chega. Não é? Então, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, novamente, direta é ele mesmo, próprio agente, indiretamente, ele se vale de uma terceira pessoa, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Normalmente, queridos, esse aqui, apesar do artigo não falar, né, para fazer ou deixar de fazer algum ato, isso é subentendido, porque se você quer comprar uma caixa de bombom e levar lá à tarde na prefeitura e presentear alguém, não tem crime nenhum nisso, não é? Agora, se você o faz desejando que ele pratique, que ele deixe praticar alguma coisa, aí a gente pode falar do crime de corrupção, não é? Se ele aceitar ou se ele receber. E você que leva corrupção ativa do 333. Ou como dizia um aluno meu,
que tinha língua presa, cleis, cleis, cleis. Né? Ele falava cleis, cleis, cleis. Teve um caso, uma vez, na delegacia de Piraí, a antiga delegacia de Piraí, quando ainda existia a carceragem lá, né? Há bom tempo atrás. Isso eu tenho um bom histórico, um bom repertório de coisas, de histórias da antiga Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Não é? Tínhamos lá um amigo policial civil que estava quase saindo na aposentadoria compulsória. Ele era do antigo estado da Guanabara. Ele entrou para a Polícia Civil com um papelzinho, daqueles papéis que vinham dentro do cigarro, do maço de cigarro, que o cara abriu, escreveu assim: com este faço apresentar o nacional fulano de tal que ocupará o cargo de policial civil. Ele foi lá, entregou para alguém e entrou no cargo. Você vê como é que eram as coisas, né? E ele contava lendas e histórias da Polícia Civil. E uma delas que ele me contou foi a mais engraçada. Chegou uma senhora que foi vítima lá de um acidente, um inspetor de polícia que estava atendendo, gostava de solicitar para si ou para outrem, diretamente, em razão da função, vantagem indevida, não é? E aceitava todas as promessas de vantagem. E numa dessas, a senhora perguntou, disse para ele assim: ô, meu senhor, o senhor foi tão bonzinho comigo, o que eu posso fazer para agradecer o senhor aí, esse atendimento? Senhor, minha senhora, faz o seguinte, senhora, deixa um galo aqui para a gente, tá tudo certo. Ah, então amanhã eu trago para o senhor, tá? Tá bom. O que é um galo na linguagem, no jargão da antiga Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do Estado da Guanabara? Galo no jogo do bicho é o número 50. Então, uma nota de 50, muito bem, cinquentão. Uma nota de 50 é um galo. Legal. No dia seguinte, estava ele lá de plantão e a promotora de justiça foi fazer uma fiscalização. A delegacia, estava ela no corredor da delegacia conversando junto com o delegado, quando viu uma senhora entrar com um galo de verdade, não foi uma nota de 50. Um galo pendurado de cabeça para baixo, assim, com as asas abertas. Uma cena ridícula. Eu vim entregar pro fulano de tal que ele pediu ontem aqui, tadinho. Eu quero agradecer ele e trazer um galo para ele. A promotora, tadinha, na sua inocência, não imaginava, não sem fazia ideia do que é aquilo, né? Ela olhou, nossa, mas a pessoa aqui é bem pitoresca no interior, né? Eles presenteiam as pessoas com animais assim, né? O delegado já percebeu logo. Pois é, pois é, pois é. Né? E o cara saiu lá de dentro do plantão correndo, pegando aquele galo. Não, minha senhora, não era esse galo aqui, não. E foi tirando ela para fora da delegacia. Né? Ai, ai. Ainda me perguntem o que aconteceu com esse galo. Né? Mas, enfim. Então, cuidado, né? Porque aqui, ó, solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função onde se mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Aqueles mimos que as pessoas costumam fazer depois que o ato já foi praticado, não é? Em termos de agradecimento, pô, aquele funcionário foi tão bonzinho comigo, eu vou lá levar um presente para ele, não é? Então ele vai lá e leva, não é? Nesse caso não tem não tem o crime nessas situações, né? O problema aqui foi que o nosso amigo solicitou, né? Mas na verdade ele já tinha feito, já tinha praticado o ato, né? E aí nós temos jurisprudência no sentido de que não há crime, porque já foi feito o ato, ele não está recebendo aquilo para fazer ou deixar de fazer outra coisa, mas majoritariamente entende-se que é crime, porque
Porque o artigo 17 não menciona essa questão desse fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Basta o verbo que solicitar, certo? É o que se entende majoritariamente, tá bom? Então, o parágrafo 1º vem dizendo aqui para a gente que a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixe de praticar qualquer ato de ofício ou pratique infringindo dever funcional. Vejam que a conduta do funcionário público ligado àquele valor, aquela vantagem que ele solicitou, recebeu, na verdade é uma causa de aumento, não é o que caracteriza o crime, mas é uma causa de aumento. Por isso que majoritariamente se entende que aquele que solicitou, mesmo já tendo praticado o crime, responde pelo 317. Se ele solicita para fazer ou deixar de fazer alguma coisa e assim o faz, responde também com a pena aumentada. Tá bom? Parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, que aqui não é solicitando dinheiro nem nada, é alguém que chega lá e faz um pedido para ele. Tadinho, espera um pouquinho, não cumpre esse mandado de prisão agora não, porque o advogado entrou com um pedido de soltura para ele é muito amigo. Então tá, minha senhora, eu vou cumprir esse cara aqui, mas eu vou esperar só até amanhã, tá? Ele tá retardando um ato de ofício aqui porque aceitou um pedido, cedeu a pedido à influência de alguém. Não pode, não é? Não pode. Só um minutinho, queridos. Eu vou fechar a porta ali que a criançada hoje está demais. Espera aí. Lugar assombrado. Então, rapaziada, voltei aqui. Programa ao vivo, né? Tem dessas coisas. Quando você menos vê, a criançada tá pulando igual um saci em cima da gente aqui, né? Muito bem. Então, cuidado com essa questão aí. Queridos, nós temos um crime aqui do 318 que a gente vai estudar ele mais detalhadamente um pouco mais à frente, quando a gente falar do crime de contrabando ou descaminho. Mas eu vou adiantar para vocês esse crime aqui para vocês entenderem, tá? Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. O que é o contrabando? Contrabando é introduzir no país, não é, mercadoria proibida. E o que é o descaminho? Eu vou introduzir mercadoria que é permitida, mas tem que pagar tributo, tem que pagar imposto para poder entrar. Só que eu fujo do fisco, dou um outro caminho, por isso descaminho, burlo a alfândega para não ter que pagar o imposto devido daquele objeto. Né? Então, facilitar com infração ao dever funcional, isso aqui é o elemento normativo, não vejo como ele facilitar sem infringir esse dever funcional, essa é a boa verdade. A prática de contrabando ou descaminho. Então, é o funcionário, ele fazer vista grossa, ele, de alguma forma, ajudar aquela mercadoria proibida a entrar, ou o funcionário da alfândega não aplicar lá, não é, a medida correta para exigir o tributo cabível, não é? Veja que aqui o 318 é facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Se ele faz, olha só a pena, 3 meses a 8 anos, certo? Mas se, vamos imaginar que o funcionário da alfândega solicita um dinheiro para fazer vista grossa de uma mercadoria que está entrando no Brasil. Está praticando o quê? Corrupção ativa. Vai responder pelos dois? Olha, o 317, a pena é maior, 2 a 12 anos. Né? Vejam que eu entendo que, neste caso aqui, responderia somente pela corrupção passiva.
mas isso é controvertido. Há entendimento que ele deva responder pelos dois. Tá? Eu entendo que seria só, eu comungo do entendimento que seria só o 317, porque o bem jurídico aqui é o mesmo, a administração pública. Mas outro entendimento vai dizer o seguinte, não, as funções são distintas, as funções são diferentes, os tipos de lesão ao erário são distintas. Então, ele responderia pelos dois crimes. Então, aqui temos uma controvérsia. Professor, Oi, tô que susto, cara. Oi. eu acho... Eu acho que aí o que tem aí é o seguinte, no 318, ele não precisa receber nada. Sim, mas quando ele... Teoricamente ele vai receber, lógico, né? Exato. A gente sabe que ele não ia fazer isso à toa. Veja bem, se ele simplesmente facilita ou recebe, é o 318, então, essa diferença nós sabemos. A questão é, quando ele recebe dinheiro para facilitar, ou seja, ele recebe dinheiro e facilita, responderia pelos dois, 317, 318, ou somente pelo 317? É aí que está a controvérsia. De fato, são crimes diferentes. Mas se ele recebeu e facilitou, não é? Existe essa controvérsia do 318 com o 317. Eu, particularmente, eu entendo que tudo se resume no 317, parágrafo 1º, com a pena aumentada. Porque lá, ó, ele solicitou um dinheiro para fazer vista grossa e passou o objeto. Então, eu entendo que seria o 317, parágrafo 1º, só. Outros entendem que seria o 317. A impressão que eu tenho é que ele não foi apanhado nesse repasse do dinheiro para ele. Tanto faz. Aí é uma questão... Não, ele não foi apanhado, mas de qualquer forma a legislação quis pegar o cara, Você pode... eu entendo, você pode descobrir depois que ele foi apanhado. Agora, realmente, isso aí é para não deixar rastro, né? Ah, não recebi nada, não. Foi erro. Mas olha, né? De fato, é para tapar o buraco da legislação. Isso, né? Isso, para evitar... Exato. Pra evitar dúvida. Os caras falam assim, não recebi nada. Tudo bem, você não vai responder pelo 317, então vai responder pelo 318. Sim. Seria isso. Sim, pode ser. Agora, aqui, a única questão aqui que me chama a atenção é porque quando ele recebe para facilitar e facilita. Eu entendo que tudo se resume aqui, olha, no parágrafo 1º do 317, e aí não entraria o 318 para não ter o bis in idem, tá bom? Não punia a pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Mas tem doutrina que entende que não aplicaria o parágrafo 1º, momento de pena, e pelo princípio da especialidade 317 caput e 318. São entendimentos diferentes. É o tipo da coisa que você vai... A jurisprudência ela vai caminhando, né? Você vai encontrando decisões distintas. Mas, de fato, no 318, o cara facilitou a entrada. Pô, não recebeu nada. Tadinho, então não é corrupção. Esse aqui, que a pena é menor. Né? Tudo bem. Só que tem um detalhe. Tá? Reparem que até agora, o único crime culposo que nós tivemos foi o peculato culposo. Os outros nenhum admite modalidade culposa. Então, se ele falar assim, eu não vi, foi um descuido, né? E não ter como provar que ele agiu dolosamente, ele é absolvido, porque esse crime aqui não admite a modalidade culposa, só a modalidade dolosa. Né? Então, aqui fica essa dicotomia aqui, esse abacaxi para vocês descascarem. Né? Prevaricação. Eita, esse é bom. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício não é qualquer ato, é ato de ofício. Então, se ele deixa de praticar um ato que não é do ofício dele, não tem crime. Começa por aí. Retardar, ou seja, retardar é praticar de forma lenta. Né? Ou deixar de praticar é a modalidade omissiva. Indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo, que é uma forma comissiva do crime,
contra a disposição expressa em lei. Se o crime parasse aqui, tranquilo, mas olha o que vem a continuação, que eu coloquei em vermelho. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A prevaricação só existe se houver esse especial fim de agir, que a doutrina chama de dolo específico, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, aqui, o que acontece? O policial, ele deixa de prender alguém porque aquele alguém é amigo pessoal dele. Se o policial deixou de prender porque teve dúvida se realmente era uma situação de crime ou não, porque ficou inseguro ali no momento de agir em razão da segurança da vida dele, ele achou que ele estava sozinho no momento e o sujeito podia estar fortemente armado. Se houve uma situação que justificasse, ainda que não justificasse, mas que trouxesse alguma situação diferente do interesse pessoal, não vai haver esse crime. Então, uma vez eu estava conversando com esse crime com um juiz na audiência, eu estava fazendo a defesa de um policial e a gente vai conversando, informalmente, eu falei, olha, eu tive uma situação parecida com essa quando eu fui policial. Eu passei por uma rua, tinham 5 caras tirando cocaína em cima do carro. Eu era policial. O que eu devia fazer? Para, polícia, mão na cabeça, os 5. Mãozinha na cabeça aí, tal. Mas eram 5. E eu estava ali sozinho. É bem verdade que eu e mais 15, Aliás, mais 11, 10 na agulha e uma no pente. Aliás, uma na agulha e 10 no pente, Mas é complicado. São 5. Você vai matar 5? Porque estão cheirando cocaína? E os caras estão cheirando cocaína. O cara que cheira cocaína, como é que ele fica? Vem para cima correndo de você. E o que eu fiz? Peguei o telefone, chamei. Reforço. Liguei para a Polícia Militar. A Polícia Militar estava perto, veio com a viatura, e aí eram 3. Aí 3, eu e mais os 2 policiais, a gente rendeu o pessoal e, não era um cheirar cocaína, era cheirar muita cocaína, era uma coisa assim horrorosa, Então, enfim, eu não deixei de praticar, nem retardei, eu pratiquei dentro do que eu pude, Então, assim, essa interpretação é muito complicada. Agora, o satisfazer o interesse ou sentimento pessoal é justamente essa questão olha, eu tenho algum interesse nisso aí para não fazer. Ou é parente, ou é amigo, não é? E aí eu vou ter o crime de quê? De prevaricação. Cuidado, porque esse interesse pessoal aqui não pode ser por pena. Fiquei com pena dele, não quis prender, não. Cuidado. Porque se for por pena, ou seja, piedade, dó, aí você vai ter o crime de condescendência criminosa, que é o 320. 320 do CP. Aqui o 320. Vou pular o 319 só por uma questão didática, tá? 320. Deixar o funcionário por indulgência é piedade, dó, pena, de responsabilizar subordinado que cometeu a infração no exercício. É bem verdade que aqui é uma situação um pouco diferente, Então, eu até não vou colocar aqui, não pode ser pena, piedade, Vou colocar aqui, ver, porque aqui também não se aplica a todos os casos, Se o policial deixa de prender alguém porque está com pena, responde por prevaricação. Agora, a condescendência criminosa é o funcionário deixar de responsabilizar o subordinado dele por piedade. Então, olha, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.
E olha, aqui, ó, deixar o funcionário por indulgência de responsável subordinado que cometeu infração. Então, o que acontece? O delegado de polícia viu que o inspetor de polícia insistiu com a vítima para não fazer o RO, porque ela queria fazer um RO contra um parente dele. O que o inspetor de polícia estava fazendo? O inspetor de polícia estava praticando uma prevaricação. Certo? Estava retardando ou deixando de praticar um ato de ofício, que é fazer o registro de ocorrência, porque o registro de ocorrência seria contra o parente dele. Tudo bem. Eu, delegado de polícia, vi que o inspetor estava fazendo isso e eu deixei de responsabilizar ele criminal e administrativamente. Por quê? A peninha dele, né, tadinho, ele está no estágio probatório. Se eu der voz de prisão para ele aqui, instaurar um inquérito contra ele, ou seja, qualquer coisa, ele vai perder o empreguinho dele. Tadinho, tão bonzinho, né? Olha a carinha dele, olha. Aí o delegado vai estar praticando o crime de condescendência criminosa. Ser condescendente com o crime do funcionário público. E aqui ele fala cometeu infração. E aqui se discute na doutrina se seria infração penal ou qualquer tipo de infração, também administrativa. Imagina, ele passa pelo plantão e o inspetor de polícia está tirando o maior ronco lá, né? Dormindo. Está praticando uma infração administrativa, não é crime. Deveria responsabilizar? Sim, deveria. Não responsabilizou por pena, não responde. Aliás, pratica o crime de condescendência criminosa. Não é? Isso aqui, eles costumam fazer uma festa no concurso público, tá bom? Por quê? Ele coloca lá assim, né? Delegado de polícia, por interesse pessoal, deixou de punir o seu subordinado que praticou uma infração no exercício da função. Aí você fica naquela, cacete. Ele não usou o termo indulgência, ele usou o termo sentimento pessoal. Então ele praticou o crime de prevaricação. Olha só. Se é indulgência, não é? Dó, piedade, condescendência criminosa. Se é outro sentimento diferente de indulgência, qualquer outro sentimento diferente de piedade, de dó, ele queria sair mais cedo da delegacia para ver o jogo do Flamengo e falar, deixa essa porcaria desse jeito aí, vamos embora. Aí já seria prevaricação. Ficou com pena dele, tadinho. Tão bonzinho, né? Deixa ele aí. Uma hora ele dá jeito, né? Ele é novo ainda, né? Condescendência criminosa. E nós temos um aqui, em 2017, que está entre esses dois titãs aqui, que é o 319A, que é uma beleza. Deixar o diretor da penitenciária ou agente público cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Isso aqui é pano para manga. Primeiro, a pena é ridícula, 3 meses a 1 ano. Tá? Não é qualquer funcionário público, é o diretor da penitenciária ou o agente público. Então, quais foram as medidas que o diretor tomou para evitar entrada de celular? Baixou uma portaria lá falando que tinha que revistar, que tinha que passar detector de metal, não é? O detector de metal estava com defeito. Ele deixou rolar a visita de qualquer jeito. Está praticando crime. O policial, que deixou entrar.
pratica esse crime. Mas olha o tamanhozinho da pena. Hã? E outra, aqui é dolo. Não tem modalidade culposa para esse crime. Então, se ele mandou na revista íntima lá, ele não conseguiu achar, e a pessoa estava com o celular lá dentro, e conseguiu ludibriar o agente público, não responde, o agente público não responde pelo crime. Lembrando, mas e se o policial aceita, o policial, eu digo polícia penal, tá bom? Porque nós temos a polícia penal, que é aquela que atua dentro dos presídios, tá bom? Ou o agente penitenciário, não é? Ele recebe um dinheiro para permitir a entrada, o crime vai ser o de corrupção, que é bem maior a pena, tá? Bem maior a pena. Então aqui, deixar é um crime omissivo, né, próprio, deixar o diretor e/ou o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico, rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Né? Essa conduta antes de 2007 não era crime. Não era crime. Era no muito uma infração administrativa. Não era crime. Então, olha como que a coisa funcionava nessa época, né? Mas já existia, obviamente, o crime de corrupção, né? O policial, eu não vejo como, não é, um agente da lei aí permitir uma entrada de um aparelho telefônico, a não ser que seja recebendo algum valor para isso. Ninguém vai botar o pescoço na guilhotina gratuitamente, né? Muito bem. Condescendência criminosa, falamos aqui, não é? Advocacia administrativa, esse está na moda. Esse está na moda. Né? Advogado, só que administrativo. Advogado administrativo é criminoso. Advocacia administrativa. Patrocinar, direto ou indiretamente, novamente, direto ele pessoalmente, indiretamente por meio de uma interposta pessoa. Interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, eu sou funcionário público, não é? E eu não quero, por exemplo, que determinado amigo ou parente seja investigado, não é? E aí eu chego lá perto do delegado e falo assim, olha, doutor, vou falar uma coisa com você, alivia aí, pô, o cara aí faz parte do time aqui nosso, entendeu? Alivia essa investigação aí, porque, pô, ele faz parte do time, o esquema aqui já tá montadinho e tal, não é? Tá praticando um crime de advocacia administrativa. E eu não estou falando de grana, porque se entrar grana, a coisa complica. Se entrar grana, aí nós estamos falando de corrupção. Né? Aqui, ó, patrocinar, bancar. Patrocinar, né? É aquele sujeito que toma a frente para pleitear o interesse privado perante a administração pública. Veja bem, o princípio que vigora na administração pública é o interesse público e não o interesse privado. O princípio que vigora na administração pública é o interesse público e o interesse privado. Quando entra o interesse privado, na administração pública, alguma coisa errada está acontecendo. E em direito penal, quando isso acontece, nós chamamos de crime. Crime de advocacia administrativa, valendo-se da qualidade de funcionário. É óbvio, não é? Chega para o amigo, chega para o subordinado dele, não é? Também, olha a pena. 3 meses, 1 a 3 meses, olha, ou multa. Parece que a pena é baixa para o crime acontecer, não é? Muito bem. E se o interesse é legítimo, se o interesse é ilegítimo, como a maioria dos casos será, agora sim, 3 meses a 1 ano. Paga-se uma bela cesta básica e joga isso para as estrelas, né? Muito bem. Então, esse é o crime de advocacia administrativa. Violência arbitrária.
botei aí verdinho, verdinho pálido, não é? Porque aqui foi revogado tacitamente pela nova lei de abuso de autoridade. O funcionário público que pratica violência arbitrária na sua função responde por crime de abuso de autoridade na forma da lei 13.869/19, tá bom? Abandono de função. Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Fora dos casos permitidos em lei é um elemento normativo do tipo. A lei permite hipótese de abandono, aposentadoria, exoneração a pedido. Não é? O que se pune aqui é a anencefalia do cargo. Não é o funcionário público que ele coloca um paletó dele e o carimbo em cima da mesa e vai dar uma voltinha no centro de Miguel Pereira para tomar um cafezinho e ler jornal, não. Tá? Isso aí é problema administrativo, punição administrativa. Não é? Aqui, abandono é a anencefalia do cargo, e gerou um problema para interpretar o que pode se considerar abandono. Não é? E a jurisprudência, ela criou uma regra. Perdão. A jurisprudência, ela criou uma regra, que é a regra dos 30 dias. O sujeito some da função por mais de 30 dias sem apresentar uma fundamentação idônea, ele praticou o abandono do cargo público. Ele responde por um crime, essa pena imensa de 15 dias a um mês, que nem deve, isso aqui nem é uma cesta básica, né? Uma cestinha de café da manhã já resolve, né? Idiota. Nem precisa uma cesta básica, basta uma cestinha de café da manhã, já resolve. Né? Se o fato resulta prejuízo público, aí a pena é maior, 3 meses a 1 ano e multa. Né? Se o fato ocorre compreendido em faixa de fronteira, aí a coisa começa a melhorar, 1 a 3 anos. Né? Por quê? Faixa de fronteira não se pode dormir, não se pode abandonar, não se pode, porque coloca a segurança nacional em risco. A pena é de 1 a 3 anos. Não é? Muito bem. Que bom, olha, hoje está todo mundo presente, não faltou ninguém. Eu guardo minhas aulas porque não falta ninguém, fico feliz, aberto. Muito bem. Aí vamos lá, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Estou quase acabando, tá, queridos? Eu sei que isso aqui é um porre, mas já é o... Só faltam 2 crimes, e é muito rápido. Tá? Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido ou suspenso. Não confundir com usurpação de função pública. Não confundir com usurpação de função pública. Por quê? Aqui ele ainda não assumiu a função, mas ele tem uma expectativa de assumir. Ele passou no concurso público, por exemplo, né? Está guardando uma nomeação, ou já foi nomeado, mas está guardando a posse, só que o apressadinho, danadinho, já está lá trabalhando. Não pode. Não é? Não pode. Ou então, ele ficou sabendo oficialmente que já foi exonerado e ainda está lá, não quer largar o osso. Por que será que ele não quer largar o osso? Né? O osso é bom, né? Ele está lá. Isso é crime. Né? Mais um crime ridículo de pena também, 15 dias a 1 mês. Eu sou a favor, já que é para punir com 15 dias a 1 mês ou multa, então é preferível nem existir esse crime. É preferível deixar como infração administrativa e o direito administrativo pune lá, da forma que der. Assumiu antes de exercer, tudo bem. Perde o emprego. Não é? Enfim. Mas aí, não confundir com a como é que eu escrevi errado aqui? Usurpação. Desculpa. Usurpação de função pública. Né?
Porque aqui, na usurpação de função pública, que nós vamos ver no próximo encontro, não existe sequer expectativa de assumir o cargo. Você se lembra da história do Rambo, um cara que nem era policial civil e andava no meio de policiais civis com roupa de policial civil, com um instintivo de policial civil, com arma, e nunca nem fez concurso, cara. Como é que o cara estava fazendo lá? Como é que ele conseguiu viver lá dentro? Ninguém sabe. Né? Praticava o crime de usurpação de função pública, mais o porte legal de arma, mais uma série de outras coisas lá. Né? Muito bem. Depois nós temos a violação do sigilo funcional, revelar fatos que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Imagina, por exemplo, o juiz decreta sigilo num processo e o funcionário público, vendo aquilo, vai e revela informações daquele processo para outras pessoas. Vejam que aqui nem está pedindo grana nem nada, não. No 1325 caput, revelar fato que tem ciência e razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Né? Pena também de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Obviamente que se ele recebe o dinheiro para liberar uma informação sigilosa, o crime vai ser de corrupção, que a pena é muito mais grave, certo? Aqui, então, se o fato não constitui crime mais grave, nós temos aqui um crime, uma subsidiariedade expressa. Na mesma pena incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma de acesso a pessoas não autorizadas a sistema de informações, bancos de dados da instituição pública. Então, eu sou funcionário público, tenho uma senha que eu tenho acesso a informações da administração pública, eu forneço essa senha para terceiro. Né? E se utiliza indevidamente de acesso restrito. Né? Eu entendo que aqui o legislador ele praticou uma pequena falha, porque aqui ele não fala que é o funcionário público, que é o particular. Pode ser o particular também. Aquele que se utilizou indevidamente do acesso restrito. Né? Em que pese, nós estamos falando dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Eu entendo que o legislador aqui ele praticou um erro legislativo. Ele não deveria introduzir esse inciso 2 aqui. Ele deveria colocar no outro capítulo. Né? Mas ele colocou aqui, se utiliza indevidamente de acesso restrito. Então aqui você tem entendimentos que pode ser o particular, que foi um erro do legislador, mas você também tem entendimento que aqui seria o funcionário público que se utiliza indevidamente do acesso restrito, que deveria ser, que é restrito a ele, funcionário público. Mas isso aqui tem muita controvérsia a respeito desse inciso 2 aqui, tá bom? Depois o parágrafo 2º, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena é maior, 2 a 6 anos. O cara empresta a senha, a pessoa entra e causa um dano à administração pública, a pena é de 2 a 6. Muito bem. Com relação à violação de sigilo de proposta de concorrência, esse artigo foi revogado tacitamente pela Lei 8666, não é? Então, não se trabalha mais o Código Penal, mas a Lei do Demo. Né? A gente brinca com a Lei do Demo porque é a Lei 8666. Né? Então, bom, depois 327 é o funcionário público, conceito de funcionário público. Queridos, alguma ponderação, alguma dúvida para ser sanada? Estou aqui. Quem tem dúvida, grite. Grite. Tudo tranquilo, né? Quando você pegar aí o livro e começar a se aprofundar nesses estudos aí vão aparecer grandes controvérsias, grandes problemas, né? Ou seja, não tem dúvida, você entendeu o que eu falei, mas quando você for ampliar seus horizontes aí vão aparecer os pepinos aí, tá? Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Então, queridos, fiquem todos com Deus. Obrigado, Luciana. Beijo no seu coração, tá bom? Uma boa noite a todos que vieram aí, não é? Que Deus abençoe a todos vocês, né? Cuidem-se, por favor. Cuidem-se muito, não é?
cuidem-se muito para a gente poder se encontrar o mais breve possível aí na cantina e tomar um café. Valeu, gente? E vamos marcar uma Corona Fest para quando a gente retornar. Obrigado a vocês pela presença, gente. Um grande abraço, beijo no coração. E hoje tem gol do Gabigol, hein? Daqui a pouco tem gol do Gabigol pra galera. Valeu, Mengão, campeão carioca de 1900... Não, perdão, de 2020. Eu tô doidão já. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fred vai te pegar.